Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Efraim Filho. Deputado pela Paraíba, Efraim tem 38 anos, é formado em Direito e está em seu terceiro mandato parlamentar. Ele veio de uma família de políticos, os dois avós foram deputados e o pai senador. O partido que lidera, o DEM, é o mesmo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vem ganhando cada vez mais projeção e força política no governo Temer. Seja muito bem-vindo, deputado. Oi, Amanda, saudação com você, seus telespectadores, uma alegria poder participar, falar um pouco desse cenário político que é turbulento no Brasil, nos estados, nos municípios. Realmente vivemos tempos desafiadores hoje, liderar um dos partidos protagonistas, né, desse novo momento que o Brasil enfrenta é um grande desafio. Estou aqui ao seu lado para a gente conversar sobre isso. O senhor é um jovem deputado, tem apenas 38 anos, já tem um cargo importante, uma missão, o senhor diz aí, temos pela frente 2018 e temos pela frente também esse renascimento, esse ressurgimento do DEM. Eu queria começar por aí, vamos falar bastante do governo Temer, os cenários possíveis para 2018, crise política, economia, mas eu acho que o DEM é um ponto nevrálgico dessa nossa conversa, deputado. O DEM, muita gente não lembra, mas é um antigo PFL, já teve uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, acho que chegou a ter mais de 100 deputados, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, era o principal aliado no governo FHC, depois foi encolhendo, murchando. Hoje tem o quê? 29, 30 deputados? Tem 30 deputados hoje, mas passa por uma fase de renascimento. O que permitiu essa oxigenação do partido? Olha, Amanda, o Democratas hoje ele colhe os frutos da sua coerência e da sua transparência. Todo mundo lembra, você chamou o fato, o Democratas, na época PFL, ele teve o vice do Fernando Henrique Cardoso, o Marco Maciel, talvez um dos senadores hoje que tem um registro de conduta ilibada e transparente durante toda a sua vida pública, é sempre uma grande referência. A partir do governo Lula, em 2002, o Democratas ele fez a oposição mais contundente ao governo do PT, especialmente nos momentos de alta popularidade, quando poucas pessoas ou partidos se colocavam a sua cabeça à disposição para fazer o enfrentamento, dizendo que os rumos que o país estava seguindo estava errado e nos levaria para essa crise que nós vivemos no dia de hoje. Agora, depois de 14 anos de governo do PT, onde o Democratas não aderiu ao fisiologismo, não foi atrás de cargos, ocupar ministérios, nós conseguimos ter uma unidade de linguagem, uma coesão que poucos partidos têm hoje. O Democratas tem rumo, tem bandeiras, conseguiu ter uma identidade com um segmento da sociedade, especificamente a classe média. Temos tido hoje um posicionamento de centro-direita e um partido que tangenciou todas essas crises da Lava Jato, né, com poucas citações, o que nos dá a consciência e a capacidade de poder fazer um trabalho para fora, ou seja, crescimento do partido, ao invés de, como outros partidos, PT, PSDB, PMDB, estarem tendo que resolver fraturas internas. Então, o Democratas, ele se apresenta realmente como um partido que olha para o futuro, olha para o para-brisa, enquanto outros estão olhando pelo retrovisor. Então, o senhor acha que o DEM é um partido muito mais coeso do que o PMDB, do que o PSDB, que tem várias correntes e divisões internas, e também é um partido menos mencionado na Lava Jato. Mas tem o seu principal expoente hoje, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, citado nas delações do Odebrecht e investigado por isso. Citado, e ele inclusive já respondeu, colocou os seus argumentos, e o próprio vídeo que embasa a denúncia, ele é muito claro. Quando perguntado, os delatores da Odebrecht, eles dizem a ajuda a Rodrigo Maia não foi em virtude de contrapartida, de questões de corrupção, retorno de propina, não. Era um político influente que a empresa teria interesse de vê-lo, de ajudar a estar próximo. Então, ele já está plenamente consciente, já apresentou seus argumentos e rechaça qualquer tipo de indução a casos de corrupção com o nome dele. E eu acho que a conduta que ele teve na presidência da Câmara dos Deputados, especialmente nesse momento desafiador, com a serenidade na tomada de decisões, com a capacidade de diálogo, mostrou um Rodrigo Maia com um viés de estadista, alguém com espírito público aguçado, que chamou para si o papel constitucional
que a Carta Magna lhe reserva e com muita isenção se preservou nesse papel constitucional de conduzir, né, a agenda da denúncia, que era difícil para qualquer pessoa que estivesse ali sentada. O senhor está querendo dizer que ele não conspirou, que houve a tentação, ele poderia tentar até almejar ou lutar pela cadeira do Michel Temer, mas ele não fez isso, ele manteve o seu papel ali só de mediador do conflito e de interlocutor e seguiu aplicando o regimento, é isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente, tem muita gente que tinha essa expectativa e alguns até que achariam natural que o fizesse diante dessa situação complicada de quebra de princípios, de falta de espírito público que vive hoje a democracia brasileira. Mas é que houve, de fato, um momento ali antes do recesso parlamentar, em que o presidente da Câmara andou conversando com muita gente, recebeu pessoas importantes para um almoço, e aí houve, sim, esse tom conspiratório, pelo menos alguns assessores do Planalto deram recados claros nesse sentido, né? Tanto que houve um desentendimento ali entre Rodrigo Maia e alguns ministros próximos ao Temer. Não, e esses recados foram realmente o que causou a maior intriga. Também você se lembra daquele episódio que teve a relação do PMDB com os deputados dissidentes do PSB que estavam vindo para os democratas. Eu particularmente dei uma declaração muito forte sobre gestos que beiram a deslealdade. Eu acho que ali houve uma concertação que definiu... O senhor acha que o presidente Temer foi desleal nesse episódio, então? Não, eu acredito... Porque foi ele que fez a reunião com os deputados do PSB. Eu acredito que faltou a ele a informação de que o diálogo com o democrata já estava muito mais amadurecido. Mas ele tinha essa informação, né? O próprio Rodrigo Maia tinha dado essa informação a ele. Depois, quando eles se reuniram e o PMDB reconheceu e recuou. No recuo do PMDB, reconhecendo que o diálogo com o democrata já estava muito amadurecido, as coisas avançaram. Agora, especificamente sobre o papel de Rodrigo Maia que você falou, o que muita gente estranhou e não houve esses fatos de conspiração é que na agenda legislativa, a agenda das reformas, por exemplo, o Rodrigo, por uma convicção muito pessoal, ele fazia essa defesa na qualidade de presidente do parlamento. Era uma agenda legislativa, era a agenda das reformas estruturantes para o Brasil. A agenda da denúncia, não. Não cabia ao presidente da Câmara assumir um papel de líder de governo. E isso cabe ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o atual líder. Então, o Rodrigo Maia se preservou num papel institucional de presidente, com isenção, e num primeiro momento, algumas pessoas estranharam aquele recuo, mas depois entenderam, e eu não tenho dúvida que Rodrigo sai de todo esse episódio muito maior do que entrou. O DEM está totalmente fechado com o governo Temer hoje, ou ele é um aliado? Porque alguns parlamentares com quem eu conversei descrevem o DEM como um aliado, por vezes, mais frágil do governo federal. É ou não? Ou está totalmente fechado com o PMDB, com o governo Temer? O que o Democratas tem feito, e eu particularmente como líder, tenho sempre buscado me posicionar nesse sentido, é que uma coisa é você ser aliado, a outra é você ser submisso. E nós temos independência, autonomia, temos nossas bandeiras e não iremos balançar a cabeça para o governo em qualquer assunto que, porventura, possa ir ao encontro daquilo que nós pensamos. Aumento de impostos, por exemplo. Nós demos já um recado muito forte de que o aumento de impostos não é tolerado para esse momento. O presidente Rodrigo Maia falou, não passa, né? De manhã o presidente Temer disse que essa hipótese era estudada, à tarde o Rodrigo Maia respondeu, não passa, praticamente desautorizou o presidente da República. Depois o Planalto recuou, emitiu nota no começo da noite dizendo não há nada, não há hipótese de aumento de impostos em estudo mais. Perfeito, falou o Rodrigo Maia pela Câmara, falou o líder Efraim pela bancada, mas nós nos posicionamos. E aí é quando algumas pessoas dizem que pode ser um aliado frágil. Frágil por quê? Porque é transparente, porque diz a verdade. Nós gostamos daqueles amigos que nos falam mais a verdade do que outros que só pensam em bajular. Também não vai falar amém para tudo que o governo propõe, é isso que o senhor está querendo dizer. Não dá para balançar a cabeça toda vez que o governo encaminhar uma ideia. É preciso ter critérios, é preciso avaliar, e é isso que tem feito com que o Democratas comece a ganhar o respeito, principalmente de formadores de opinião, cientistas políticos que começam a analisar as condutas do partido. Amanda, a gente falava sobre isso um pouco e você me perguntava, quando o Democratas
Democratas, lá atrás, chegou a ser, inclusive, por ser o mais contundente na oposição ao PT, chegou a ser ameaçado por Lula de extinção. Você lembra desse episódio? Quer dizer, está na hora de tirar o DEM fora da política brasileira. Nós tivemos aquela saída do Kassab, né, que formou o PSD e levou... Foi uma dissidência importante, 20, né? A bancada encolheu. Foi o nosso momento, chegamos a 21 deputados, foi onde nós estivemos menor, mas, por outro lado, isso deu um filtro ideológico e de unidade de linguagem muito forte. Só ficou, a gente até brinca, quem realmente tinha força para ser oposição, tinha vocação para ser oposição, quem tinha canino, quem estava ali para morder mesmo a oposição firme.